falar do altar poderoso, eu preciso falar antes dos 5 elementos da natureza, que é o Panchabhuta ou Panchatattva. Então, tudo no mundo, de acordo com os Vedas, é formado de 5 elementos. Seu corpo, sua casa, absolutamente tudo no mundo é formado de 5 elementos, né? Que é o espaço, na verdade o espaço é a plataforma para os outros 4 elementos, que são água, fogo, terra e ar. Então, cada um desses elementos tem uma característica, que é bem intuitivo. Então, o espaço, ele é algo impalpável, ele não existe, entre aspas, no sentido material, algo que você não consegue ver, mas ele é a bandeja, a plataforma para os outros 4. Né? E no elemento espaço, o que é que a gente precisa? De espaço, nada mais. A gente não adiciona nada na zona do elemento espaço, que eu vou falar já já, que a gente vai nos ajudar a organizar esse altar. Tá? Então, o espaço está relacionado ao espaço, é onde tudo acontece, a plataforma onde a vida acontece. Então, o espaço ele é muito precioso em qualquer lugar, em qualquer corpo, a gente precisa de espaço, né? Então, ele tem essa característica de manter a vida, né? Onde surge a vida, elemento espaço. Depois a gente tem o elemento água, que está relacionado um misto de fluido com estabilidade, né? A água é um elemento bem diferente, muito precioso. Né? Então, está relacionado, geralmente, a essa energia da abundância, da prosperidade. Né? Existem várias metáforas para explicar porquê, mas para nos fazer sentir o porquê. Né? Então, esse elemento água está relacionado a essa estabilidade, ao mesmo tempo essa fluidez na vida. Então, é um elemento muito precioso, né? Como todos os outros dos 5 elementos, certo? Então, também temos o elemento fogo. A gente sabe que o elemento fogo está relacionado a calor, a vida, né? A fazer as coisas acontecerem, né? A entusiasmo. Então, esse elemento fogo está relacionado a essas características. Já o elemento terra está relacionado à estabilidade, né? E é na terra que tudo pode florescer. Inclusive, Vastu Shastra é uma ciência da terra, de Bhumi, né? Então, a arquitetura, o corpo construído surge da terra, e tem toda uma metáfora, todo um conto para explicar um pouco o porquê, mas o elemento terra é muito precioso também, e tudo pode florescer no elemento terra. E, ao mesmo tempo, é um elemento de muita estabilidade, né? De peso. Então, é um elemento pesado, tá? Então, é importante entender a característica de cada um desses elementos. E aí, temos também o elemento ar. O elemento ar está relacionado ao quê? A movimento. O elemento ar é o que faz com que os fluidos do nosso sistema, eles se movimentem, o sangue. Então, ele é muito importante a respiração. O elemento ar está relacionado a movimento, né? Onde também tudo acontece e a vida acontece. Tá bem? Então, sabendo dos 5 elementos, Panchabhuta, vamos falar agora como organizar o seu altar. E no final, vou dar uma dica preciosa de um item para você colocar no seu altar, que pode te ajudar muito na manifestação dos seus sankalpas, das suas intenções. Então, vamos lá. Temos um altar, idealmente virado para leste ou oeste. Vou fazer leste, porque leste, por exemplo, é a recomendação, digamos, para casas, né? Você pode ter tanto leste ou oeste, mas se você tiver que escolher, eu sempre sugiro leste para casas. Oeste é mais para templos, tá? Mas pode ter ambos. Então, temos o altar para leste, certo? E o que é que você vai fazer? Você vai manter o centro do seu altar livre, porque é o elemento onde mora o elemento espaço. Depois, na zona nordeste, você pode colocar elemento que simbolize a água, que pode ser uma fonte de água, que é muito bom, água correndo, né? Pode ser de tempos em tempos um potinho com água, com uma florzinha, como você quiser. Então, você pode trazer o elemento água. E também podem ser, pessoal, as deidades, os símbolos que você honra, né? Eu, por exemplo, no meu altar, eu sou da Bahia, eu não tenho nenhuma religião específica, mas eu honro muito a energia de Iemanjá, né? Que é a deusa das águas. Então, no meu altar, especificamente, eu tenho Iemanjazinha ali na minha zona nordeste. Tá? Então, você pode colocar a deidade, né? Nossa Senhora também está relacionada com a água, enfim, que está relacionada com esse elemento água, por exemplo. E qualquer outro elemento também, essa mesma regra se aplica. Na zona sudeste, a gente pode colocar o elemento fogo, que pode ser representado por uma vela, por exemplo. Né? Existem vários tipos de vela na Índia, você tem um monte de opção. Quanto mais natural a vela, melhor. Hoje em dia a gente tem velas com cera vegetal, etc.
E você pode botar essa velinha nesse canto, né, onde tem o elemento fogo, né, para ativar essa energia do fogo, do entusiasmo. No canto sudoeste, a gente tem o elemento terra. Então, no elemento terra, o que você pode ter? Né? Pode ter algo mais pesado, você pode ter pedras. Sabe aquela pedra de rio? É uma pedra que a gente usa muito no Vasta. Você pode ter pedras aqui, de repente, alguma coisa mais pesada que você goste, que você quer ter no seu altar, um cristal específico. A conversa de pedras preciosas e cristais é outra coisa. Mas, por exemplo, um cristal limpo, uma pedra que tem alguma relação com a sua vida, você pode colocar nessa zona do elemento terra. E temos também agora a zona noroeste, que é o quê? A zona do elemento ar. Nessa zona do elemento ar, você pode ter incenso, por exemplo, você pode ter sino, som, geralmente está relacionado ao elemento ar, né? Você pode ter algum outro elemento que te remeta ao elemento ar, né? Alguma imagem, enfim, ali naquele ponto do elemento ar. E nos outros cantos, né, você pode ser livre, deixar mais livre, com mais espaço. Mas, por exemplo, se você tem uma deidade, sempre coloque de forma que você olhe para ela em direção a leste ou a oeste. Né? Por isso que, na verdade, a gente usa o parâmetro do altar por conta das deidades, que é isso que está escrito nos Shastras. As deidades, os símbolos, né, que você vai honrar, devem estar nas direções leste e oeste, que você olhe para eles em direção leste e oeste. Né? No altar, por exemplo, de uma igreja, olha que interessante, né, a gente observar as deidades, os símbolos, as figuras, né, de qualquer religião, geralmente estão para leste, né, na igreja católica e para oeste, em outros tipos de religiões ou templos espirituais. Né? É uma curiosidade. Então, o que a gente vai colocar no centro desse altar? É o elemento espaço. Você pode manter ele simplesmente limpo, sem nada, ou você pode colocar, por exemplo, uma bandejinha bonita, né, de prata, ou de ouro, de cobre, ou qualquer metal que você goste, né, ou de madeira, enfim. Ou apenas um paninho também, se você quiser. E aí você pode também, de alguma forma, isso já sou eu falando, né, algumas dicas, pode colocar uma intenção extra, alguma coisa escrita, alguma coisa que simbolize seu sankalpa do momento, se você quiser. Ou simplesmente você pode deixar ele totalmente livre. E agora, a gente vai chegar à dica de ouro que eu fiquei de dar aqui no final desse momento juntos, que é o que a gente pode também colocar nesse altar. Existe um yantra, eu vou explicar já o que é o yantra, que a gente coloca no altar especificamente, que é o Shri Yantra. Yantras são veículos, digamos assim, ou já falei aqui, né, em outros vídeos, uma tradução mais literal do sânscrito seria máquina, né? Ou seja, são dispositivos que ajudam a gente em energias específicas. E esse Shri Yantra é um yantra muito querido para todos os profissionais do Vastu Shastra, que é o yantra que a gente diz que mora a Mãe Divina. A Mãe Divina é a deidade mais importante da casa, né? A Mãe Divina você pode dar o nome que você quiser. Aqui a gente chama de vários nomes, né? Durga, Kali, Lakshmi, e todas elas também juntas são uma deidade específica, né? E nesse yantra reside essa energia, né? Quando a gente ativa esse yantra. Então, ele tem muito poder porque é a Mãe Divina, é a mãe que dá pra gente todas as coisas que a gente quer, né? Não só materiais, como espirituais. Então, o Shri Yantra, que ele pode ser em duas dimensões, ou ele pode ser em 3 dimensões, como eu tenho, né, no meu altar, que algumas pessoas já devem ter visto aqui. Ele é muito poderoso se você ativa ele com o mantra correto, certo? E aí exige essa energia que dá pra gente o que a gente quer. Então, por que ele é o queridinho do Vastu Shastra? Porque ele é um yantra muito poderoso. Ele tem vários casos, né, fantásticos, fascinantes de quando a gente coloca o yantra, o que acontece. Eu mesmo tenho casos na minha vida de quando eu coloquei o Shri Yantra, o que aconteceu, né? Enfim, coisas maravilhosas, muito relacionadas a essa prosperidade, né? Tanto espiritual quanto material. Né? Então, existem pessoas, né, que depois que ativou o Shri Yantra, conseguiu a casa dos sonhos, né? Outra pessoa que estava muito ruim de dinheiro, de grana, e aí quando ativou o Shri Yantra,
começou a ter fluidez no caixa, né? Entrar dinheiro e é meio milagroso, né? Algumas pessoas falam. E não só isso, de ter meditações profundas, né? De alcançar estágios bem elevados de consciência, né? Meditando com o Shri Yantra. Então, o Shri Yantra é muito poderoso e é importante que você também tenha esse Shri Yantra de uma fonte confiável, né? Quanto mais precioso, mais bem feito o Shri Yantra, melhor. Né? Geralmente eu trago da Índia, né? Para os meus clientes, enfim. E tenho as pessoas que eu encomendo, então tem que ter esse cuidado. Claro que a imagem do Shri Yantra já ajuda, né? Tudo é a intenção que a gente coloca. Então, fica essa dica aqui, que se você já quiser testar, você já pode buscar o Shri Yantra. Aí, geralmente, nem sempre, né, a pessoa está realmente querendo ativar tanto o altar, ou não é tão interessado no altar, então, mas se você é interessado em trazer esse poder do altar, que é o que a gente está falando aqui, o Shri Yantra é um ótimo item. Você pode colocar no centro, né, do seu altar, apesar de às vezes ser até pesado, que é o meu caso, mas por ela ser tão poderosa, a gente pode colocar o Shri Yantra, o Yantra da Mãe Divina no centro.